Cursos bíblicos que são respondidos automaticamente pelo WhatsApp. Jesus virtual que dá conselhos. É a inteligência artificial que chegou para ficar também na igreja evangélica. Começa agora o Comunhão Entrevista. Uns têm medo, outros acham que não tem como voltar atrás, mas o fato é que a inteligência artificial chegou não só no mercado de trabalho, nos meios de comunicação, como também na igreja. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e convidamos uma pessoa que está diretamente envolvida com a comunicação relacionada à igreja. É o pastor Jorge Miguel Ramponha, ele é argentino, é diretor de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Sul. Ele que é pós-graduado em comunicação corporativa, já foi diretor associado, da Rede Novo Tempo de Comunicação para a América do Sul. Também foi diretor da TV Novo Tempo, para os sinais que transmitem aí em português e espanhol. Pastor, seja muito bem-vindo ao Comunhão Entrevista. Oi, Cristiano, uma alegria estar contigo aqui, um grande abraço para você e também para a audiência que está aqui com a gente no Revista Comunhão Entrevista, e realmente será uma honra para mim poder conversar contigo e com os queridos também internautas, ouvintes que estarão participando desse conteúdo também. Obrigado pelo convite e pela alegria de estar aqui neste lugar contigo agora, Cristiano. Tá certo, pastor. Eu já vou começar com a pergunta mais importante. Pelé ou Maradona? Quem foi o melhor? Olha, Cristiano, eu não gosto... Foi boa. Você sabe que eu não gosto de futebol. Então esse é um assunto que eu não, assim... Não te abala. Eu estou no Brasil há 11 anos, né? Então quase 12 anos já no Brasil. E uma coisa que me mantém muito feliz é justamente não conversar sobre futebol. Então, então todo final de semana e quarta-feira o senhor dorme tranquilo, não se preocupa com zoação, com meme, que paz, hein? Nada. Não é comigo certo, esse assunto. Meu assunto é comunicação. Então, Cristiano... Tá certo. Sobre comunicação que nós vamos falar agora. Pastor, muito tem se falado, sobre inteligência artificial. E é lógico que há uma preocupação também de todo mundo, porque a gente não sabe até que ponto a inteligência artificial ela vai impactar, na geração de empregos, na redução de empregos, mas principalmente, que é o foco do nosso bate-papo, com relação às igrejas. Nós temos visto que já tem sido usado a inteligência artificial, mas a primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre isso. Fala para a gente um pouquinho o que seria a inteligência artificial e como que ela pode ajudar na igreja. Olha, a definição mais simplista, poderíamos dizer, de uma inteligência artificial é o que os teóricos da comunicação estão dizendo é a inteligência das máquinas. Aí você vai ver que tem várias discussões também em cima disso, sobre o que é inteligência, se realmente as máquinas podem ser inteligentes ou não. Mas esse assunto de inteligência artificial não é um assunto novo, Basta dar uma pesquisada rápida na internet que você vai ver que o assunto de inteligência artificial já está sendo conversado, discutido e trabalhado desde a década de 1960, Depois, com o avanço da internet, começou a ser mais utilizada. E, claro, os algoritmos, por exemplo, que são aqueles cálculos matemáticos que as máquinas utilizam para oferecer melhores experiências, como, por exemplo, em sites de compras, Quando você recebe no teu computador, no teu celular, uma mensagem dizendo assim, olha, aproveita a passagem aqui, olha, compra esse negócio aqui. Esses algoritmos são inteligências artificiais que estão avaliando constantemente os hábitos de consumo das pessoas. Mas, recentemente, a inteligência artificial, e especificamente desde novembro do ano passado, com o famoso ChatGPT e outras ferramentas, inteligência artificial generativa é um assunto muito discutido e muito conversado. Por quê? Porque as máquinas agora têm a capacidade também de criar. E não estou falando só da criação de conteúdo, como, por exemplo, texto,
mas também falando da criação de imagens, de música, né? E você tocou aí num assunto importantíssimo, né? A questão do dilema ético do trabalho, o dilema ético, por exemplo, e social, que como igreja nós vamos ter que enfrentar. Como igrejas evangélicas, como igrejas cristãs, nós vamos ter que enfrentar alguns dilemas éticos em relação com a inteligência artificial. Mas resumindo, é isso inteligência artificial, e aí você tem duas posturas, né? Aliás, são três posturas. Aqueles que são extremamente negativos em relação com a inteligência artificial e acreditam num apocalipse tecnológico, onde as máquinas poderão tomar conta. Então estão aqueles que atacam o uso da inteligência artificial e a inteligência artificial como uma ferramenta, né? E você tem os outros extremamente positivistas em relação com a tecnologia e a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, e que dizem, não, tem que usar para tudo. Eu sou uma pessoa, Cristiano, que eu me encontro assim na metade do caminho. Eu sou uma pessoa que vê oportunidade para o cumprimento da missão da igreja, das nossas igrejas, que justamente todos nós temos o mesmo propósito de compartilhar as boas novas do Evangelho e da esperança de Jesus. Então é uma oportunidade, mas ao mesmo tempo tem desafios. Tem desafios éticos e tem desafios morais, tem desafios sociais e sociológicos também, diante do crescimento exponencial da inteligência artificial, especialmente generativa. Então, Pastor, eu acho, assim, tentando fazer um resumo... Sim, o senhor falou agora há pouco sobre a questão de que a inteligência artificial ela vai ser muito importante, e eu também acredito nisso, no sentido de divulgar o evangelho, no sentido de missão mesmo. O senhor pode dar alguns exemplos de como que a inteligência artificial pode ajudar nesse sentido? Sim, claro. Olha, semana passada eu tive a oportunidade de estar em um dos maiores eventos no nível mundial com alguns colegas nossos, e é raro, né, um pastor, mas ao mesmo tempo comunicador, estar participando de um evento de inteligência artificial. A gente viajou para os Estados Unidos, onde aí empresas tecnológicas pararam para discutir o assunto de inteligência artificial, e nós estivemos lá. E sabe uma coisa interessante, Cristiano? Quando nós chegamos lá, as pessoas olhavam o crachá da gente, né? E no crachá dizia, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia, dizia aí no crachá. E as pessoas perguntavam, o que uma igreja faz em um evento de inteligência artificial? E aí a gente começou a comentar e nós dizíamos assim, olha, nós estamos trabalhando com inteligência artificial aplicada ao ensino da Bíblia há mais de 6 anos. E quando eu digo a gente, eu estou falando da Rede Novo Tempo de Comunicação. A Rede Novo Tempo de Comunicação está situada em São Paulo, mas atende toda a América do Sul em 2 idiomas. Nós estamos trabalhando com um chatbot que trabalha com mensagens através da plataforma de WhatsApp. Então, essa inteligência artificial que foi criada primeiramente através de... A gente chamava de uma fazenda de celulares, que o que faziam esses celulares era responder automaticamente, e essa inteligência artificial começou a aprender. Essa inteligência artificial fez uma captação de dados, de livros, de estudos bíblicos, de comentários bíblicos, diversos comentários bíblicos, vídeos no YouTube. Então, assumimos todo esse conteúdo e aí a inteligência artificial prepara respostas. Então, hoje, Cristiano, nós temos uma inteligência artificial, nós chamamos essa inteligência artificial de Esperança, esse é o nome do robô, que diariamente atende milhares de pessoas. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a Esperança, esse robô, está estudando a Bíblia com mais de 25 mil pessoas por mês. É muita gente. É muita gente. E uma coisa interessante, a Esperança atende regularmente 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano, as perguntas que são feitas pelas pessoas e que têm especificamente a ver com a Bíblia. Sabe o que é mais interessante? Só para fazer um parênteses aqui, a tecnologia, quando se trata de estudo bíblico, isso é perfeito, dá para ver isso. É algo que
várias igrejas já têm usado, inclusive, para poder fazer esse tipo de trabalho. Mas, especificamente se tratando de curso bíblico, que é uma coisa tão íntima, tão delicada, não fica um pouco frio um robô tá dando curso bíblico no lugar de uma pessoa, né? Porque geralmente, quando a pessoa vai fazer um curso bíblico, às vezes ela se emociona, né? Faz pedido de oração, às vezes aquela lição específica, né, toca no coração da pessoa. E não tem um robô para fazer um apelo. Queria que só aumentasse um pouquinho isso. Não, você está certíssimo com a pergunta, e uma preocupação que a gente tinha quando nós começamos a trabalhar com isso, né? Mas olha que interessante, uma coisa que não sei, sinceramente, Cristiano, se usar a palavra nos ajudou, né? Porque foi uma situação tão triste, né? A pandemia, mas em algum sentido a pandemia nos fez com que a nossa sociedade tivesse um relacionamento ainda maior com tecnologias, né? A proximidade das pessoas através de uma reunião de Zoom, a possibilidade das pessoas conversarem de diversas maneiras através de plataformas de mensageria. Então, assim, as pessoas estavam acostumadas. Agora, certamente, o que acontece? Chega um momento que quando a pessoa precisa de conversar mesmo com uma pessoa, a própria esperança, o próprio chatbot disse assim, olha, você quer que eu te derive para conversar com uma pessoa? Porque uma das coisas mais importantes no uso de inteligência artificial, Cristiano, isso aqui é uma questão ética e ao mesmo tempo uma questão moral. Você sempre, quando você está utilizando inteligência artificial para conversar com pessoas, você tem que dizer para as pessoas, e isso é transparência, isso é ético, você tem que dizer para as pessoas, olha, eu sou uma máquina, quem está conversando contigo, eu sou uma máquina. Você quer conversar com uma pessoa? E o que a esperança faz? Diz que é um robô, eu vou estudar a Bíblia contigo, vai conversando com a pessoa, mas chega um momento que a esperança diz assim, olha, é o seguinte, você está preparado agora para que alguém, uma pessoa real, física, converse contigo. E aí é onde a esperança conecta, o robô, o chatbot conecta a tecnologia e a pessoa com pessoas, né? Então, o chatbot, a inteligência artificial, é só uma ferramenta. É só uma ferramenta. Não pode ser o propósito final. Porque quando você usa inteligência artificial aplicada à missão da igreja, você sempre tem que pensar duas coisas. A primeira, o centro do uso da ferramenta tem que ser auxiliar, ajudar a pessoa a conhecer a Deus. E segunda coisa importante, ferramenta é só uma ponte, é uma metodologia, mas o mais importante é o conteúdo que você dá para essa outra pessoa. Então, assim, quando você não perde de vista que você está conversando através de uma tecnologia com pessoas reais, com necessidades reais, com emoções reais, com dores reais, mas você está capitalizando a inteligência artificial para conversar com essa pessoa que, quem sabe, de outra maneira não se abriria com o ser humano, você aí está levando a mensagem, está levando o conteúdo, mas em algum momento aí o robô vai fazer um gancho e vai dizer, agora é o momento de você conversar com uma pessoa. Não adianta você continuar conversando com a máquina. Você precisa de alguém que te abrace, de alguém que seque as suas lágrimas, de alguém que te abrace no lugar, na igreja, né, na comunidade. E o senhor falou aí de dores reais, assim, eu queria falar um pouquinho também, estamos falando dos benefícios da inteligência artificial para a igreja, que realmente são muitos, mas outro dia eu estava vendo um desses robôs com a forma do desenho de Jesus e as pessoas entravam e pediam algum conselho. E aí aquele robô com o formato de Jesus dava a resposta como se fosse o próprio Jesus respondendo. Eu fico imaginando, não só a imagem de Jesus, mas nós temos muitos pastores no meio evangélico que são ícones, né? Que se começarem a usar essas imagens desses homens, será que nós não vamos ter um certo problema? Do sentido de a pessoa achar que é aquele pastor que está respondendo, entendeu? E tomar, quem sabe, uma decisão baseada na dica de um robô? Não, sem dúvida, e esse é um dilema ético impressionante e que certamente está sendo discutido em vários ambientes, né?
Você colocou, por exemplo, pessoas famosas sendo clonadas, poderíamos dizer, digitalmente, né? Isso está acontecendo muito hoje na Deep Web, né? Uma situação que está acontecendo muito. Hoje você tem inteligências artificiais, por exemplo, que você pega a foto da pessoa e já pode construir um vídeo da pessoa falando, pega um trecho de áudio de 1 minuto e você pode criar um discurso de 1 hora com as mesmas inflexões gramaticais ou de expressões da pessoa com com um áudio de 1 minuto. Então, cada vez será mais fácil, infelizmente, será cada vez mais fácil a criação de vídeos desse tipo. Então, certamente os governos estão trabalhando para legislar em cima da inteligência artificial. E nós, como igrejas, nós como cristãos, nós realmente precisamos parar para pensar nos dilemas éticos. Por exemplo, você colocou a questão de celebridades, né? Mas eu não sei se você viu, com certeza você já viu, e os amigos que nos estão vendo também, aquela famosa publicidade, alguns meses atrás, semanas atrás, onde aparecia uma pessoa famosa que a inteligência artificial trouxe à vida. A pessoa estava morta, mas colocaram ela numa propaganda. E esse dilema ético, né? Esse dilema ético pode ou não pode trazer? São questões que estão sendo realmente discutidas. Eu avanço um pouco mais. Por exemplo, a geração de conteúdos. Eu já vi pessoas escrevendo livros com o ChatGPT. E os direitos autorais? E a questão de plágio, por exemplo, em criação de livros, em criação de conteúdos? Outra coisa, e a questão de criação de notícias também, né? Ou a questão de jornalistas, que será que os jornalistas se Pastor, eu vou até além. Sim. E a questão, como já vimos nas redes sociais, você já deve ter visto também, de se usar a inteligência artificial para fazer uma nova versão da Bíblia, com ideias, Sim, com ideologias e narrativas fora daquilo que o cristão acredita. Também é uma situação preocupante, não é? E esse é um risco enorme. Esse é um risco enorme. E até a própria criação de narrativas. Nós estamos vivendo numa época que estamos saindo da inteligência para a exteligência. Máquinas mais inteligentes que o ser humano. E aí eu digo, pode essa sociedade ter cristãos que pararam de pensar porque terceirizaram a sua atividade mental e a sua sabedoria para as máquinas? Ou será que a gente precisa obedecer o chamado de Paulo e dizer assim, já é o momento de a gente cada vez mais ser renovados pelo poder da palavra, ser renovado o nosso corpo, a nossa mente em santidade, e para que nós possamos ter a possibilidade de sermos cada vez mais parecidos à imagem de Jesus. Filipenses capítulo 3, quando Paulo diz, gente, precisamos ser parecidos a quem? A Jesus. E no capítulo 2, ele diz assim, vocês têm que ser parecidos a Jesus, que ele se entregou para fazer algo por vocês. Agora vocês têm que ser parecidos com ele. Então, eu digo uma coisa, a minha maior preocupação hoje é justamente, fechando. Sim. Não, é só para falar, sim. O senhor estava comentando agora há pouco sobre essa ainda sobre essa ideia de que é preciso ter uma certa legislação exatamente para não se extrapolar essa questão da inteligência artificial. Mas o senhor não acha que talvez legislar sobre isso não pode também ter uma questão aí de controle, de liberdade de expressão, alguma coisa que afete a democracia? Tem duas coisas que a gente tem que parar para pensar seriamente nesse aspecto. Toda democracia tem as suas leis que precisam ser respeitadas e, ao mesmo tempo, nós temos direitos individuais que a própria Constituição precisa garantir. Então, dentro desses termos de lei e garantias institucionais e individuais, que nós como cristãos também precisamos transitar. Então, por que eu acredito que é importante parar para pensar em relação com legislação? Porque a inteligência artificial daqui a pouco não terá limites. Tá? Semana passada, como te comentei, estava ouvindo uma palestra de uma vice-presidente de uma das empresas mais famosas de conectividade dos Estados Unidos.
E ela estava falando sobre as possibilidades ilimitadas da computação quântica diante da inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial não vai ter limites. Então, precisa de algum limite legal, ético, moral? Eu acho que sim. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também ter as garantias individuais e a nossa liberdade individual de expressão e religiosa garantida também. Então, eu acho que é um balanço que nós precisamos ter, mas, ao mesmo tempo, acredito que as duas coisas são necessárias. Por quê? Porque a lei tem que garantir também os nossos direitos, né? Por exemplo, a lei da LGPD, ou Legislação de Proteção de Dados no Brasil, é importante para quem? Para a gente. Porque a gente pode processar uma companhia, uma empresa que está utilizando mal os nossos dados. Da mesma maneira deveria ser, por exemplo, com a inteligência artificial, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter, certamente, a capacidade individual de expressão e a liberdade religiosa também, para nós, realmente, a gente praticar aquilo que nós acreditamos como cristãos e, ao mesmo tempo, nós pregarmos sobre aquilo que nós, livremente, sobre aquilo que nós acreditamos como cristãos, né? Certo, pastor. Para nós encerrarmos o nosso bate-papo aqui, nós falamos de como a inteligência artificial pode ajudar a alcançar outras pessoas, né? Os riscos que passamos com ela. Mas eu queria que o senhor desse algumas dicas aqui para o cristão, seja qual for a sua religião, que quer usar a inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, de forma positiva para a sua vida espiritual. Como que ele pode usar assim? Perfeito. Quem sabe 3 conselhos bem práticos em relação com a utilização de inteligência artificial. Primeiro, escolha a ferramenta que você acha que é mais útil, versátil e prática para você. Então, assim, eu estou testando várias inteligências artificiais. Então, por exemplo, eu já estou testando a inteligência artificial da Google, da Microsoft, da OpenAI, que é a mais famosa, né? Mas estou utilizando. Então, primeiro você tem que escolher uma inteligência artificial. Segunda coisa, quando você escolhe, você tem que utilizar para você treinar você e treinar a inteligência artificial para responder conforme aquilo que você está precisando. Então, é um treinamento de ida e volta. Você treina a máquina e a máquina vai dando resultados que você está esperando. Mas o mais importante aqui que eu quero destacar, por exemplo, nós podemos utilizar a inteligência artificial para fazer pesquisa teológica sobre assuntos específicos. Nós podemos, por exemplo, utilizar a inteligência artificial para o preparo de devocionais. Se eu preciso de um devocional, você pode buscar um texto bíblico, você pode buscar a explicação. Só que é o seguinte, eu sempre digo assim, a inteligência artificial vai te ajudar, mas utilize a inteligência artificial não como a autoridade suprema, né? Utilize a inteligência artificial como base de pesquisa. Então, quando você faz esse exercício, então você começa a ter uma experiência muito interessante. Mas, por em cima disso, lembre, inteligência artificial pode ser base de pesquisa, mas a autoridade final para o cristão é a Bíblia, Amém. A palavra de Deus. Então, você tem que ter sempre na tua cabeça que pode ser que a inteligência artificial diga uma coisa diferente da Bíblia. Questione a inteligência artificial, mas acredite na palavra. E aí, quando você acredita na palavra, mas você tem ferramentas de pesquisa, você começa a construir agora o teu raciocínio espiritual para ter um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Você nunca poderá substituir 2 coisas que te fazem ser humano. Não haverá máquina nenhuma que possa substituir isto. O teu relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E a tua compreensão da vontade de Deus através da palavra de Deus. Uma máquina não pode fazer isso. Mas você, junto com Deus, estudando a palavra, conversando com Deus através da oração, você terá uma experiência real com Jesus formar a tua vida. Nenhuma máquina poderá fazer isso por você. Então, inteligência artificial é uma ferramenta. Utilize ela como uma ferramenta. Com muito cuidado, aproveitando as oportunidades,
vendo os desafios, pensando nos dilemas éticos, mas também aproveitando para pregar o evangelho e para que você utilize isso como uma ferramenta também para aprimorar teu conhecimento espiritual, mas por cima de tudo, de todas as coisas, saiba sempre, Bíblia, oração e relação com Jesus é a base do verdadeiro cristianismo. Amém. Pastor, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no Comunhão Entrevista, tá certo? Deus abençoe o seu ministério e que vamos orar, né? Para que a inteligência artificial seja uma bênção na vida de todos os cristãos. Amém. E abrevie a volta de Jesus, que é o que todo mundo quer. Amém. Pastor, muito obrigado. Hein? Amém. Eu que agradeço, Cristiano, uma alegria, um abraço para você, para toda a equipe do programa e muito obrigado pelo convite e tomara que a gente possa se conhecer em algum momento pessoalmente. Cristiano, te mando um abraço enorme para você e para a audiência também. Valeu, pastor, muito obrigado. E você gostou do nosso bate-papo? Que assunto interessante, né? Agora é aquele momento que você vai clicar, curtir, compartilhar, comentar, para que mais pessoas possam ser abençoadas por essa mensagem, tá certo? Até o próximo Comunhão Entrevista.